Olá, profissional de DP, empregador doméstico, empregador MEI. Eu estou aqui hoje para responder uma pergunta que foi feita referente à data de pagamento da guia DAI de 13º de uma colaboradora, que a sua empregadora não constatou o adiantamento do 13º, uma vez que esse tem incidência em FGTS e deve ser paga na competência que foi gerado. Bom, então para explicar, né, melhor como que funciona o adiantamento do 13º, como o meu já está fechado, eu não tive como tirar prints de telas atuais. Porém, a forma até chegar o cálculo do 13º ainda permanece o mesmo, só muda hoje a data de pagamento, que antes era dia 7, agora é dia 20, caso não caia em dia útil, se antecipa. Bom, então vamos lá, tentar entender um pouquinho melhor como que funciona o adiantamento de 13º. Quando deve ser feito o pagamento da primeira parcela do 13º salário? Ele deve ser concedido anualmente em duas parcelas e a primeira parcela, qual consideramos adiantamento do 13º, deve ser paga ao trabalhador entre os meses de fevereiro até novembro do ano em fechamento, no valor correspondente à metade do salário do colaborador em questão. Como que eu faço o pagamento? Né? Deve ser feito em alguma folha especial, específica? A primeira parcela, não. A primeira parcela, ela é paga juntamente com a folha de novembro. Ah, Luciana, mas a folha de novembro eu posso pagar, por exemplo, até dia 5/12. E neste caso, você vai informar os valores dentro da folha de novembro, mas deve-se observar que o pagamento do adiantamento do 13º deve ser realizado até dia 30 de novembro ao colaborador, certo? Então, vamos ficar bem atento a essa questão. Luciano, o sistema ele gera automaticamente o cálculo conforme a remuneração? Não, ele não gera. Por que que ele não gera? Porque essa primeira parcela, ela pode ser pago de fevereiro a novembro. Então, ele não é um cálculo automático, uma vez que a própria folha do E-Social, ela não sabe se ela realmente precisa ser gerada naquele mês, porque ela pode ser antecipada. Então, por este motivo, o E-Social geralmente não gera automaticamente esse valor a ser pago e deixa o próprio contribuinte ir lá e alimentar com a informação, certo? Porém, de quem que é a responsabilidade da conferência? A responsabilidade da conferência é de quem está fechando aquele pagamento. Então, você tem que conferir os valores, você tem que conferir os vínculos e tem que conferir os afastamentos desse colaborador. Por quê? Então, vamos entender um pouquinho de como que é feito esse cálculo. Vamos supor que uma pessoa entrou dia 13 de março. Como que eu faço esse cálculo? Primeiro, eu verifico o salário bruto da pessoa em novembro. É com esse salário que eu, do novembro atual, né? É com esse salário que eu vou realizar o cálculo do adiantamento 13º. Houve algum reajuste em novembro? Então, este deve ser considerado para cálculo do adiantamento de 13º em novembro. Como que eu vou considerar a quantidade de avos que essa pessoa tem direito? Se a pessoa trabalhou o ano todo, ela tem direito a metade do valor do cálculo, né, do salário dela, agora como adiantamento de 13º. Caso seja proporcional, ou seja, a pessoa entrou a partir de 18 de janeiro, ou teve afastamentos durante o período, ou ela, né, teve aí alguma licença, né, durante esse período, uma licença não remunerada durante esse período, que a gente considera como uma falta injustificada, então esse valor reduz. Como que eu vou verificar? Caso naquele mês que o colaborador estava afastado ou iniciou as atividades dentro do ano, ou no caso estava de licença maternidade, que também é uma situação, você deve considerar da seguinte forma: a pessoa trabalhou mais de 15 dias, aí você considera um dozeavos. A pessoa não trabalhou mais de 15 dias, você não considera um dozeavos. Então, vamos supor que a pessoa foi admitida dia
15 de março. Se ela entrou dia 15 de março de 2025, então entende-se que março são 31 dias. Do dia 15 até o dia 31 foram mais de 15 dias. Então, ela teria direito a um 12avos, considerando de março até novembro, ela teria direito a 9 12avos. Se ela tivesse entrado dia 24 de março, ela teria direito somente a 8 12avos, porque março ela não trabalhou mais de 15 dias e, portanto, não teria direito a esse avo, ok? A mesma coisa em caso de atestado, né, de afastamento, ausências ao trabalho com falta injustificada, é a mesma forma, ok? Então, e como que eu calculo? Então, eu pego o salário bruto que ela tem no mês de novembro, divido por 12 e multiplico por 9. Luciana, mas se eu considerar o ano todo até dezembro, ela teria direito a 10 meses. Só que até novembro, ela só passa a ter direito a 9 porque o dela é proporcional. E aí, no mês de dezembro, quando a gente for pagar a segunda parcela, que é lá, dia 20 de dezembro, aí sim eu considero 10 12avos e aí só desconto que já foi adiantado, ok? É essa a forma de cálculo, somente para vocês entenderem como que é feito o cálculo desses valores. Alertando que deve-se verificar os dados cadastrais, porque teve faltas injustificadas durante o período, teve adiantamento do valor, né, de férias, de 13º nas férias, teve afastamentos, né, a pessoa tem média, ou seja, ela tem valores adicionais, ou seja, ela recebe hora extra todos os meses, aí você tem que fazer uma média desse valor. Ela recebe adicional noturno todos os meses, você tem que fazer uma média desses valores, ok? Para pagar também como remuneração para ela, referente ao 13º, tá ok? Então, este é mais uma consideração que deve ser levada em consideração antes de calcular a primeira parcela. Então, considerando aqui, né, essa funcionalidade, o valor devido, né, quando o salário é pago, no caso do 13º, deve ser lançado na folha de adiantamento de 13º e pago a DAI dia 20 de dezembro e pago ao colaborador até dia 30 de novembro. Esta parte eu gostaria de enfatizar para deixar bem claro. Qual outra informação que eu preciso levar em consideração? Então, vamos supor, eu já fechei a DAI de adiantamento, só que aí teve um colaborador que ele entrou dia 15 de novembro e ele passou a ter direito a um 12avos, porque dia 15 de novembro até dia 30 de novembro são 15 dias, são mais de 15 dias, então ele teve direito a um 12avos. E considerando que deu 15 ou mais dias, você tem que ir lá e calcular para aquela pessoa proporcionalmente um 12avos para que ele possa receber o que se refere ao adiantamento dessa parcela, tá? Aí, considerando que é um 12avos, você pega o salário, divide por 12, já se considera um 12avos nesse caso, e divide por 2 para poder ser o cálculo do adiantamento, ou seja, é a metade do valor de direito da pessoa. Na rescisão, também tem que tomar os cuidados, pois você, a partir do momento que a pessoa que está sendo desligada, tem que ser feitos os cálculos, verificar se vai ser pago junto com a folha, porque exige o cumprimento das datas, que é 30 de novembro, ou se vai ser feito diretamente na rescisão do colaborador, analisando pela data de pagamento, certo? Então, vamos à forma de cálculo. Primeiro, a gente vai lá na folha de pagamento, você vai analisar, né, a data lá, você vai entrar na folha de pagamento, ele já logo te dá uma informação, né? Certifique-se de que você realizou o lançamento de todos os eventos que precisam ser lançados, ou seja, admissão, se todos os admitidos já estão lá, se todos os afastamentos já foram lançados, se as férias já foram colocadas dentro do sistema, se os desligados já estão dentro do sistema.
E também, referente à primeira parcela do 13º, ela deve ser paga ao colaborador até 30 de novembro. E para incluir a verba de pagamento, você tem que clicar no nome do colaborador e incluir a rúbrica E-Social 1.800, que é 13º adiantado, e informar o valor. Luciana, por que eu tenho que informar o valor? O sistema não faz automaticamente. Como informado, pode ser pago de fevereiro a novembro, a primeira parcela, e, portanto, o sistema não vai saber se já foi feito ou não. Então, somente para relembrar, você entra na folha de pagamento, lá constam os dados da folha de pagamento, aí você vai pegar o ano, a competência que é novembro, que o adiantamento deve constar, né? Tanto de fevereiro a novembro, então nesse caso você não fez de fevereiro até agora, então você vai fazer ela como data limite novembro, e você vai em adicionar outros vencimentos e pagamentos. Clicando nesse adicionar outros vencimentos e pagamentos, vai aparecer para você então a rúbrica informada, que é a E-Social 1.800. Você vai clicar nela, logo no rodapé, você vai na última setinha para você visualizar o adicionar. Clica no adicionar e vai vir zerado, você vai então informar o valor. Nesse caso eu peguei uma guia antiga, porque as minhas folhas já estão fechadas, não tive como gerar um print, mas é um exemplo para vocês, na época era 954, no caso essa pessoa trabalhou o ano todo, então 954 dividido por 2 dá 477, feito então, confere os dados da folha, se você lançou tudo que você tinha que lançar para essa pessoa referente à folha de novembro, fecha, emite o recibo. Lembrando que o recibo, você vai clicar no nome da colaboradora e ele vai aparecer para você. Lembrando que no demonstrativo e no recibo de salário vai constar somente os valores referentes a salário e em seguida vai ter então um recibo de salário referente ao adiantamento do 13º. E na guia, lembrando que como o FGTS ele deve ser incluso ao pagamento, então ele é pago agora. Então, aí, vamos supor, o salário dela seria 954, mais o que corresponde ao adiantamento de 13º, que é 477, somando dá 1.431, e é sobre essa base que será calculado, então, os valores referentes ao FGTS, ok? Porque o adiantamento de FGTS é calculado na folha em que ele foi pago, ou seja, se foi 30/11, será na folha de novembro, e o pagamento do FGTS do 13º pago em dezembro, será pago juntamente com a folha de dezembro. Porém, o INSS, ele tem data própria e folha própria para pagamento e recolhimento dos valores, ok? Feito isso, então, aqui estamos, né, já gerando o valor, com a data de pagamento para o dia 20 do próximo mês, ou seja, seria para dezembro, né? E caso caia em dia não útil, se antecipa, com os percentuais referentes a cada folha. Lembrando que o que é FGTS entra o adiantamento. O que é INSS é somente os 954 que foi pago para a pessoa, porque ela não teve horas extras nem nada mais. Ok? Só para deixar bem claro. Lembrando que, o que acontece se o empregador errar o pagamento da primeira parcela? Eu fechei o pagamento, o colaborador entrou dia 15, aí ele me falou depois, eu fui lá, paguei para ele, esqueci de colocar dentro da guia. Multa. Erro no 13º doméstico, ela pode resultar em multas trabalhistas, diferença de INSS, pendências no E-Social, problemas futuros em uma rescisão, cálculo incorreto na segunda parcela, riscos de passivo trabalhista. É o tipo de obrigação que parece simples, mas afeta todo o histórico do trabalhador e pesa direto no bolso do empregador se for feito errado. Então, o que a gente sempre pede? Tome cuidado. Porque, por exemplo, de 411 que esse trabalhador iria pagar, que esse empregador iria pagar, agora ele tem que pagar 501, quase R$ 100 a mais. 13º, ele funciona de uma forma muito prática, mas se você não sabe calcular, deixa com quem entende, tome cuidado ou peça orientação, ok? Caso você precise de ajuda, nós estamos aqui para lhe auxiliar. Meus contatos estão aí. Quem gostou, dá um joinha.
Tem algum questionamento que de repente eu possa ajudar? Deixa para mim aí no comentário e se inscreva no canal e vai nos acompanhando, tá bom? Muito obrigada e até logo!